Paz esteja com todos. O livro Médiuns, ditado por Espírito Miramês, psicografado por João Nunes Maia. Qual é o tema? Peraí, vou ler aqui ainda. Eu acho que Guias Espirituais foi da semana passada, né? Eu vou dizer pelo tema. Acabou de ler, né? Sessão espírita. Não, é obsessão. Obsessão. É obsessão. Eita, ferro, que tema. Dentro do assunto que a gente está conversando. Obsessão, e lá em Marcos, no capítulo 9, versículo 18, está assim: e eis, onde quer que o apanha, lançam por terra e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem e eles não puderam. É interessante isso aqui no livro... O livro do Chico, é Boa Nova. Boa Nova, que ele coloca uma forma muito legal, que Cristo depois fala com os discípulos lá: vocês não conseguem isso? Porque vocês não conseguem ver aquele ali como o irmão. Quem? O Satanás, o diabo? É ele mesmo, ele também é nosso irmão. É o próprio. Ele também é nosso irmão, o outro também. Um não é culpado e o outro é o coitadinho. Ali é uma luta de gato e rato, mas os dois são filhos de Deus. Eles ficam até chocados. Mas não é o Satanás, é o obsessor. Não, no caso eles perguntam, o Satanás, que eles acham que o espírito é o diabo, é tudo. Aí ele fala, ele também, não, ele também é filho de Deus. Mas vamos dar aqui agora a dissertação do Miramês. A obsessão é o mal coletivo na atualidade. Dela partem inúmeras enfermidades contra as quais a medicina luta. Eis porque a bondade de Deus fez reviver a doutrina do Cristo na expansão do Espiritismo na face da terra. Como receita divina, o remédio deve buscá-lo na farmacopeia do Evangelho, onde no Mestre, o médico das almas. Todavia, nós mesmos é que devemos tomar os medicamentos, pois para cada um o efeito é diferente. O materialismo na Terra encontra nos homens que, com ele, afinam instrumentos de espíritos da mesma estirpe, que trocam ideia no silêncio das ondas magnéticas. Olha aqui, que trocam ideias nas ondas magnéticas, ampliando dúvidas nos corações que tentam esquecer a linha doutrinária de Jesus. Então, uma paradinha para a gente falar sobre isso aqui, que ele coloca esse lado das ondas magnéticas, e são pessoas da mesma estirpe, do mesmo naipe, da mesma turma, só que uns camuflados de gente boa, outros mais já autênticos, mas vibram na mesma frequência. Ontem eu até mandei um vídeo para o Valdemir, de um físico, falando sobre esse como é que é mesmo? O título não é choque, não, aspecto, não, choque, não, Deu branco. Não, ele está vendo aqui, Então, aspecto consciente, não é aspecto, mas é colapso, lembrei, colapso consciente de ondas. O que seria isso, esse colapso consciente de ondas? O Valdemir já falou aqui há um tempinho atrás de que os físicos estavam olhando lá partículas que eram lançadas, e ora eram partículas, ora eram ondas. Lembra disso, Valdemir? Tu falou isso? Isso aí foi um experimento dos físicos que jogaram lá partícula. O que é partícula? A gente fala essa parte científica que até o menor... Uma parte bem, mas o menor pedaço da matéria
Não é a partícula, é o núcleo. É o núcleo. É o núcleo, não. Nêutron. Átomo. É o átomo. Não, o átomo. O átomo em si é o tijolinho menor, que ele é composto de prótons, nêutrons e elétrons. Prótons e nêutrons são duas metades e o elétron é a vibração ali no meio. Então, o menor tijolinho é o núcleo, é o átomo. Partículas são dois tijolinhos ali é uma partícula. Só que quando eles jogam na fenda ali, aquilo, um tijolinho, quer dizer, uma partícula daquela, vai lá e passa por duas fendas. O que eles calcularam? Que você joga a matéria e depois essa matéria que era a partícula se transforma em onda para passar em dois buracos, porque se fosse só matéria não ia passar nos dois buracos. Então, eles colocam que isso aí acontece pela a nossa intenção, na nossa consciência, o nosso poder de concentração, de desejo, a gente consegue fazer essa matéria se transformar em ondas, que essas ondas são manipuladas pela vontade, pelo desejo, pela intenção, consciente ou inconsciente nossa, e se materializar. E aí é o que hoje os escritores estão colocando, que os cientistas estão achando Deus, vendo Deus, porque está vendo que há algo ali de criação induzida do pensamento. Então, quando ele coloca aqui que são pessoas que estão na mesma frequência, é exatamente isso. Eles têm a mesma intenção. Muitas das vezes a gente fala, eu quero um emprego bom, mas a gente está falando, quem tem dinheiro é corrupto, é ladrão, é isso? Gente boa não tem dinheiro, porque começou roubando, a gente começa a criticar. Isso entra numa contradição do que eu quero com o caminho que eu tenho que percorrer. Eu quero ter uma família boa, todo mundo legal, todo mundo isso. Chego em casa, começo a discutir, a gritar com a mulher, a impor situações com os filhos. E assim ali e aqui. Eu não entendo que eu tenho que me modificar. Para eu modificar o coletivo. Não é que a minha mulher vai se modificar, o meu patrão vai virar zen numa hora, não. O meu comportamento vai mudar o coletivo, a minha vibração, a ancoragem onde eu estou vai arrastar eles para ali. Então a gente tem que entender isso tudo, porque a transformação começa comigo. E o universo, no caso, essa materialização que acontece é em cima do que eu quero. E meu estado de espírito influencia nessa materialização. Eu quero isso, mas eu estou assim. Então aquilo não vai vir, vai vir o que eu estou vibrando, o que eu estou sentindo. Então a gente tem que ter essa realidade que tudo começa comigo. E não é religioso, hoje está sendo físico, está sendo isso aí, a consciência dos materialistas. Eles estão vendo que há algo mais, eles estão indo agora para o lado mais bruxulento, o que eles lutavam contra agora estão, não posso ser tão radical, que a coisa está agora indo para outro lado. Então a gente tem que entender essa mensagem do Cristo e não ficar com esse lado religioso, não. Puxar a responsabilidade para mim, que eu sou o início do mundo que eu vivo. Se está uma porcaria, porque eu sou uma porcaria. Se está legal, é porque eu estou indo no caminho certo, eu estou trabalhando certo. Aí eu botei uma mensagem, eu não sei quem já viu, ou a leitura de amanhã, que é a pergunta do livro dos Espíritos, se os Espíritos sabem o que a gente está pensando. Então isso aí... não vou nem... para não tirar um pouco o brilho do estudo de amanhã, mas a gente tem que entender isso tudo, que tudo é concomitante. Aonde eu vou, vai a carruagem que eu estou puxando. Não adianta. Então, essa mensagem da obsessão, a gente leva para esse lado bruxulento e tal. Não, sou eu que estou criando. Sou eu que estou trazendo a minha turma. Nada é por acaso. Verdade. E daí partem ramificando. Não sei, parei, foi aqui mesmo. Vou voltar ali. O materialismo na Terra encontra nos homens que com ele afinam instrumentos de espírito da mesma estirpe, que trocam ideias
no silêncio das ondas magnéticas, ampliando dúvidas nos corações que tentam esquecer a linha doutrinária de Jesus. Então, quer dizer, né, dentro de tudo que você falou, não depende de um espírito fazer o mal a você. Você está na mesma onda que ele está. Não tem como você fugir dali. Para fugir é só você modificar a atitude, conforme você falou. Tudo é sintonia, né? Busca uma outra onda para tu. Uma outra praia para tu. E daí partem ramificações. Peraí. É isso mesmo. Não, mas depois eu estou pegando a linha certa. Ramificações de doutrinas, nascidas sobre colunas carcomidas pelos seus próprios fundamentos, contradizendo suas posições, negam a mediunidade e se servem de médios para os espíritos das sombras, que os dominam. Se serve de quê? Que servem de médiuns para os espíritos das sombras, que os dominam mais do que os próprios médiuns da luz. Então isso aqui é o seguinte, ele está dizendo, não adianta tu vir na casa espírita, tu dar comunicação, fazer, se tu no teu dia a dia, tu vibra baixo, tu discute, tu grita, ali é tua realidade. Aqui, esse pedacinho que vem aqui no centro, é só uma vírgulazinha. Ali ele mudou o comportamento, mas o que importa, sabe, é o produto. Ali é o produto. Qual é o produto daquilo? Eu tenho 2 mais 10, ou 2 menos 10 ali, vai sobrar o quê? 8. 8 é o negativo ali, 8, então estou no negativo ainda. Então eu tenho que fazer essa contabilidade e chegar no positivo, me reeducar. Não adianta eu querer educar minha mulher, meu filho, sou eu, o problema sou eu, a vibração está em mim, não está nos outros. Os outros vão ser arrastados. Eu é que tenho que me modificar, eu que tenho que chegar em casa. Sabe qual é o problema disso? É não estar centrado. Porque quando você não tem certeza, você está perdido. Você tem que estar centrado. Você acha, sabe quando você tem certeza quando você está desequilibrado? É quando você grita. Só que não foi ali que começou, não. Ali foi... A pessoa nem percebe isso. Né? Mas tudo já foi acumulado antes. Porque você não está centrado, é o orar e vigiar. Você não está centrado. E aquilo vai acumulando, aí chega a hora que tu grita. Aí tu, estou desequilibrado, já estou gritando com todo mundo. Mas tu já estava desequilibrado há um tempão. Você me fez lembrar que eu li hoje, ontem, não sei quando. Isso foi lá na Índia, né? Lá onde que vive o pessoal lá mais zen, né? E tal. Aí disse que um ancião estava lá no cantinho dele sentado, né, na casa dele, aí chegou alguém, né, esbravejando, xingando, pegou a porta, deu uma burdoada na porta, aí, volta, vai lá e pede desculpa à porta. Mas pedir desculpa à porta? Sim, pede desculpa à porta. Ela tem culpa do que você viveu lá, do que você fez? Ela não é culpada de nada disso, então vai lá e pede desculpa, senão você não vai entrar na minha casa. Aí disse que o camarada foi e refletiu, né, na verdade, o que ele quis dizer com aquilo, né, o ensinamento. Então a gente tem que ter esse cuidado no interrelacionamento a todo momento. Qual é a minha intenção de conversar com ele? Qual é a minha intenção de puxar esse assunto? Qual é a intenção dele comigo? E você ir entendendo esse relacionamento que está se criando, para depois não ser fruto da desorganização sua. Você está deixando ser levado pela uma falta de orientação sua contigo mesmo. Você vai deixando, como diz o Zeca Pagodinho, a vida te levar. E para onde for é o caminho que tu quer ir, porque tu não tem diretriz. Então, o problema todo é esse, a gente perder o centro do negócio. E aí a gente vai sendo manipulado por qualquer coisa, porque eu não sei qual é o meu caminho, eu não sei o que eu quero, porque toda hora eu estou me deixando levar pela onda que está vindo. Jesus passou 3 anos falando sobre choque de onda, choque consciente de onda. Imagine a luta
luta para ele falar de uma coisa Naquela que época. hoje, nessa época, é super papo cabeça. E naquela época falar o que você pensar, o que você desejar com vontade será realizado. Bata e abrirá. E falando de uma forma tão simbólica, folclórica, romântica, ele passando aquelas informações. Lá no Egito Antigo, não sei se foi tipo, eu esqueci o nome daqueles faraós lá, tentou colocar esse conceito e foi assassinado. E o Cristo também teve essa conspiração, que uns dizem que foi crucificado, outros dizem que não, mas houve a conspiração para calar a boca dele, né? Então a gente entende que isso aí é descentralizar, e ninguém quer isso. O nego quer, eu estou no comando, eu dito a moda, eu isso, porque isso aí dá dinheiro, né? Eu sou mais eu. Esses últimos ganham. Agora, eu tirei o dedo aqui. Tá no segundo Esses últimos. Esses últimos ganham o respeito dos seus direitos, por se tratarem de sensitivos de entidade de alta compreensão espiritual. Os primeiros impõem as suas intenções, não deixando vestígios de que são eles os que compram as leis formadas nas mentes dos seus tutelados. A engrenagem da obsessão é, por assim dizer, de difícil comprovação. Se procuras somente a letra, ou como quiseres compreender, somente a forma, deslizareis em veredas incompreensíveis, porque o materialista vai entrar para o lado do remedinho, que é mais fácil, dopa ele, deixa ele doidão e tranca ali naquele quarto. Resolveu o problema? Ou até você mesmo se centrar em entender, eu sou a causa, eu sou o resultado disso tudo. O cara já está muito perturbado, isso aí vai demorar muito tempo, muitas encarnações, achando que estás com a razão de posse da verdade, mas a ilusão não é total, a parcela da consciência profunda, de vez em quando, lança dúvidas no inconsciente. Lança dúvidas no consciente, por força da própria verdade, e a alma passa a cismar acerca do que afirma e trata consigo mesmo monólogos intermináveis. Entra para um outro lado, né? E a gente tem aí essa parte aqui, vai colocar esse lado da gente não estar centrado, é a falta de dispositivos. O que é dispositivos? Dispositivos aqui são coisas tecnológicas, mas que a gente tem isso desde 5.000 anos atrás. A prece é um dispositivo, a meditação é um dispositivo, exercício de respiração é um dispositivo. Dispositivo para quê? Para você pegar essa onda, ou esse eu que gerencia aonde eu vou surfar, aonde eu vou ancorar a minha vibração, sabe? Ele se conscientizar, ele parar. Eu estava errado e agora eu tenho que entrar nesse caminho aqui. Então, prece, meditação, respiração, Ho'oponopono, Vo'oponopono, isso tudo são dispositivos para você parar e se reorganizar. Então, são situações para você se centrar, voltar. Você estava perturbado, estava inconsciente, e voltar. Está no consciente, já está centrado. Então, por isso que é tão importante a gente falar tanto aqui da meditação, é por isso, para a gente parar e ancorar no lugar certo, e não deixar a nossa âncora jogada na mão de qualquer um, ele vai ficar aqui. Então, muitas vezes a gente está na mão do palhaço, e sendo mais engraçado do que o próprio palhaço. Então, esses dispositivos a gente tem que entender como essa ferramenta para a gente se posicionar consciente, e não entrar para esse lado, sabe, igrejeiro,
Porque Deus sou eu, consciente. Não consciente, eu sou a mula que carrega todo mundo. Este já é o caminho para crer na realidade dos preceitos de Jesus, na comunicação dos espíritos, reencarnação, etc. Todavia, não poderemos alardear poderes psíquicos que ainda não alcançamos. Isso é menosprezar os valores espirituais. Quer dizer, o que a gente está falando aqui é coisas que está começando agora os cientistas a se antenar. Começando agora, que eu digo, mais uns 30 anos de lá para cá, ou 40 ou 50, mas é coisa fresca, é coisa nova, coisa que não é falada em centro espírita, não. Muito poucos, porque o centro espírita ainda leva aquele negócio do igrejeiro, ainda está naquela coisa de fazer as mesmas cantorias, preces da Igreja Católica, que vai colocar você como um servo, e não o filho de Deus, e sim o servo. E Jesus põe lá, na parábola do filho pródigo, a diferença entre o servo e o filho. O servo anda descalço, o filho anda de chinelo. O servo anda sem anel, o filho tem o anel do dono. E põe uma porção de situações de que a gente tem que chamar para si essa responsabilidade, que eu não sou servo, eu sou filho de Deus. Eu também sou Deus. Eu também corre nas minhas veias espirituais a força do Criador. Então, a gente puxar essa responsabilidade e não deixar a coisa, Deus dará, o Cristo é o meu Salvador, o fulano vai me dizer. Eu posso pegar essa ciência e dominar, basta eu estudar. Tudo que eu faço, qualquer um de vocês pode fazer, e até melhor, né? Melhor. Ele falou, né? Os extremos não nos fornecem pouso de segurança. Então, o equilíbrio é o meio. Ali está a harmonia. São neles que se alicerçam as maiores obsessões. Quer dizer, no extremismo. O extremismo é que aponta ali. Quando você cai para os extremos, ali vai aqueles irmãozinhos que querem te pegar, né? Por quê? Você está sendo radical. Você está entendendo? Sócrates já falava, só sei que nada sei. E eu aqui vou dizer que eu conheço a psicologia de tudo e de todos e vou reformar todo mundo. Minha preocupação é comigo. Eu posso passar o que eu sei de bom, o que eu achei que é de bom, para os outros. Mas meu problema é comigo, não é com ninguém. Aparecendo um homem possesso... Vai lá, não. E a desobsessão das pessoas ainda. No parágrafo anterior. E agora, onde é que está isso? Aparecendo... Onde que está isso aqui, Valdemir? Aqui, ó. Eu estava lendo esse parágrafo aqui. Ó. O meu não é separado assim, não. Deixa eu ver. Começou lá. Os extremos não nos fornecem pouso de segurança. Então, aqui termina. Aí volta esse. São neles que se alicerçam... Não tem isso, não. Não tem essa parte, não. Caramba, então deixa eu acabar de ler aqui. São neles que se alicerçam as maiores obsessões. E a desobsessão das pessoas escravizadas a eles, os extremos, se faz gradativamente por meio de mudanças internas. Aí vai, aparecendo um homem... Essa parte aqui não tem. Aparecendo um homem possesso de espírito inferior, de repente tirou, ou aqui não tem, que de repente é uma mensagem mais atualizada, né? Sei lá. Aparecendo um homem possesso de espírito inferior que dominava por completo as suas faculdades e o fazia sofrer desde criança, foi levado à presença dos discípulos do Mestre, que nada poderiam fazer. Quando esse vê o Cristo, agita o doente, espuma, rilha os dentes e vai saindo do enfermo, deixando como se estivesse morto. E Jesus ordena, não tornes mais para junto dele. E os espíritos vieram ter com o mestre, querendo saber o porquê de ele não expelirem o demônio
E o Senhor respondeu-lhe: esta casta não pode sair senão por meio da oração e jejum. Então, lá ele coloca que Jesus fala para ele no livro do Chico, que é porque eles não entenderam o problema ali comportamental dos dois, que a gente define isso em posições ou em perturbações de um momento, mas aí aquilo lá pode ser de muitas encarnações, um sendo gato, o outro rato, não, outro é o gato e o outro é o rato, e aí vai um perturbando o outro, aquela luta ali, agora é minha vez, não, agora é minha vez, agora é minha vez. Então a gente tem que entender que esse problema de comportamento é normal num mundo de provas e expiações, e que estamos chegando ao lumiar ou ao final de um momento cíclico, e que alguns se ajustaram ao estágio já novo, mas outros não. Então, ainda mais nessa época do Cristo, né? Que ali devia estar a perturbação muito maior, muito pior. E aí entender que aquilo ali, a gente que tem essa vida, não só nessa vida física, esse momento aqui dessa encarnação, a gente transcende tanto para trás como para frente, a gente projeta situações que pode ter complicações muito anteriores e pode vir a ter posteriores. E ali equacionar de uma forma mais tranquila, por adotar essas crenças que a gente adota. E outros não adotam, limita só um espaço-tempo pequeno, e aí não tem como resolver aquilo. Aquele ali vamos denominar como o diabo. Legal, né? Você falando aí agora, eu fiz aqui voltando lá atrás, na época do Cristo, né? As pessoas de coração duro, né? Olho por olho, dente por dente e tal, as condições totalmente adversas. Hoje você tem toda na sociedade condições, né, de apoio, de amparo, de ajuda. Você tem uma justiça muito mais efetiva, né, atuante, com todas as deficiências que a gente reclama tanto, mas aí você vê que realmente é o limiar da regeneração. Né? Você saiu de um período assim, bem difícil, né? Nós estamos reencarnados numa época onde a gente está tendo essa oportunidade. E mais ainda com o conhecimento da doutrina espírita. Não, e mais ainda, tem espíritos que falam que aqui vai ficar muito bom, porque esses espíritos inferiores que lançam vibrações e que a gente, por descuido, ancora às vezes naquelas vibrações, nos influencia muito a cair em derrocada. E que esses espíritos vão ser retirados aqui para não fazer essa amalgamada de pontos de vista, de visões diferenciadas. Então, quer dizer, quando tirar ele, a vibração daqui vai crescer muito mais. E você vai ser muito mais influenciado pelo amor, pela ajuda, pelo suporte, pelo assessoramento no dia a dia, do que era antes, com aqueles irmãos vibrando baixo, com o egoísmo, a violência, a flor da pele, né? Aí tu volta lá para a física, né? As ondas eletromagnéticas serão muito mais... O problema daquele que não entende, não consegue juntar esse lado físico e esse lado comportamental, é que cai para a extremidade do religioso, do materialismo, e aí se perturba, né? Porque ele não tem, fica faltando peças naquele quebra-cabeça para montar, e ele fica perturbado. Abre brecha para a obsessão. As obsessões são... Foi aí? Pode começar aí, velho. As obsessões são diversificadas em todas as suas expressões. É indispensável que busquemos suas raízes. Elas são enfermidades da alma, tanto desencarnada quanto encarnada. E para que possamos ser bem-sucedidos, diagnostiquemo-las bem para melhor efeito do medicamento. Almas afins se prendem umas às outras por lei dos iguais. Eletromagnetismo, né? Escrevei as vossas ideias, os vossos impulsos, analisai bem
que notareis o tipo de companhias espirituais que vos cercam. O médio é qual um receptor que vai ouvir a mensagem da estação sintonizada por faixa. O medianeiro se prende por prazeres idênticos e determinadas entidades que falam e convidam ainda seus... eu pulei alguma coisa. Há determinadas entidades que falam e convidam ainda seus companheiros a falarem também por instrumentos que a eles se entrega, na força das mesmas ideias. Então vai ser o que vai ser falado amanhã no estudo. Quem vier aqui vai entender isso aqui melhor, hein? Quando queremos sair de uma faixa de vida, só o conseguimos da mesma forma que tiramos um rádio de determinada estação, mudando de canal. Mudando a forma de pensar, de agir, de fazer. Parar de falar de doença, que isso aí é um caso sério. Parar de falar de defeito dos outros. Dói, mas a gente sabe, vamos aguentando ali, vamos vendo coisas boas, vamos mudar o canal. Não, mas falar de mudança, de doença, é um pouco a dúvida que a gente tem da vida imortal. É só isso. A gente não acredita que somos eternos. Isso tudo ainda está muito como uma fábula, uma historinha. E aí a gente está com medo da morte. A gente acha que o contrário de morte é vida, o contrário de morte é nascimento. A vida é... É o contrário isso aí, né? É. Aí quer dizer, as pessoas não trocaram ali o antagonismo da coisa. Morte é nascimento e não é vida. E a gente está ali por crenças que nos limita, porque é legal para eles que a gente tenha medo, que a gente tenha dúvida, porque aí a gente vai ter que ter algum guia. E o guia é ele. Mas, paga aqui a diária ou a mensalidade. Então, quer dizer, isso tudo tem um preço, né? E depois a gente fala, mas foi ele? Não, foi a minha preguiça. No Alvorada Cristã está lá, o diabo, ele define o diabo como a preguiça. Eu uso muito isso lá em casa, sabe? Que eu toda hora falo. E é verdade, a nossa preguiça, a nossa má vontade de procurar informação ou procurar definição, dá nisso, né? Ser levado pelos outros. Mudar de canal de vida é fazer uma modificação interna. Esforçamo-nos na autoanálise, gastando conosco mesmo aquele tempo que perdíamos em criticar os outros, procurando corrigir os nossos próprios erros, que o tempo nos mostrará outras dimensões em que vamos viver. O médio é mais visado pela obsessão, por ser mais sensível à influência espiritual. Essa casta, esse grupo de espíritos é afastada por orações na verdadeira mística da palavra, criando um ambiente favorável. É o que eu falei de dispositivo. Ela colocou, o Miramês botou aqui a oração como um dispositivo, mas tem muitos outros. Basta a gente entender qual é aquele que a gente se adapta melhor, qual é aquele que a gente entende a proposta, não de que alguém vai afastar o demônio, e sim que eu vou me sintonizar numa outra faixa vibratória e ele não me alcança nem se ele quiser. Então, é entender que essa questão é comigo, não é com ele. Eu é que tenho que modificar. Ele está na praia que ele gosta, eu é que estou na praia que eu não gosto. E por quê? Porque eu não estou centrado, porque eu não tomo conta da minha vida 24 horas. E aí eu me deixo ser levado. E agora? O jejum, o jejum referido por Jesus significa deixar de pensar como de costume, nas lamentações, nas injúrias, no medo, no ódio, na inveja, no ciúme, etc. Nesse exercício permanente, vamos ganhando força e desligando-nos das insinuações inferiores
de todas as influências das trevas, aprumando-nos como um médium de Cristo no serviço de Deus. A obsessão nasce de milhares de pontos na invisibilidade dos nossos pensamentos, palavras e gestos, e se não encontrar resistência, ela se avoluma qual as gotas de chuva que formam poças, lagos, rios e o próprio mar. E ele finaliza: e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. E aí não puderam porque não tinham consciência do que é o choque consciente de ondas, né? Quem puder estudar sobre isso, é a mensagem do Cristo atualizada. Então vamos pedir aí o Erlei para fazer a prece inicial, pode ser, Erlei? Isso aí, mas uma palhinha sobre esse tema que foi agora ministrado. Nós estamos nessa caminhada evolutiva e notamos que todo o problema que nós deparamos com ele, no fundo ele se assemelha à nossa própria condição espiritual e até mesmo material. Porque nós, ao pensarmos, ao abrirmos a frecha da janela, temos que ver para que lado os raios positivos eles estão funcionando. Isso quer dizer, nós vamos sempre inspirar na força de vibratória do amor. E aí nós temos uma coisa, duas correntes, a corrente benéfica e a maléfica. Então a porta estreita está a corrente benéfica, mas ela é preciso zelo, é preciso vontade para se assemelhar aos bons, aqueles que estão querendo nos orientar, nos ajudar de uma maneira eficaz. E como aqueles que têm o gozo da matéria, do dia a dia, vamos dizer assim, da farra material, então as pessoas têm como laboriosa a vida do gostoso, do legal. Então não percebe a imantação do negativo. E essa lição veio nos dar essa orientação para que nós sejamos alerta a qualquer pensamento. É bom se nós tivéssemos até a condição em si de falar: eu vou apagar todo o problema que me orienta, que me intui para o mal. Eu só quero uma intuição para o bem. Então depende de nós. E vamos, através de cada conhecimento que surge, procurando e se ligar, igual o imã se liga às outras coisas, nós também somos um imã. Olha a corrente de vibração aí. Então, nós temos como nos defender, porque as pautas dos ensinamentos cristãos estão à nossa disposição. Então, vamos entrar agora em condição de oração, levar nosso pensamento ao nosso guia e modelo Jesus, levar o nosso pensamento, a nossa mente, a grande Maria, Mãe de Jesus, por tudo que é de inteligência, que ela nos orienta, através até mesmo dos mensageiros que habitam as colônias espirituais. Então, todos aqueles que estiverem aqui nessa corrente, já passaram aqui pelo planeta Terra, estão numa fase de vencimento, estão numa fase angelical, trazendo para nós essa boa nova, ou seja, as informações boas do além que nos interessa, que nos
consola através das palavras que o Cristo ministrou. E assim sendo, nós agradecemos a presença daqueles que foram convidados, até mesmo pela nossa equipe espiritual da casa, para que possa assistir, participar dos nossos trabalhos verbal, oral, né? do manejo espiritual, que já se começou há algum tempo, essas lições. Então esses espíritos de boa vontade já assimilaram e estão enriquecendo cada vez mais, trazendo para nós as boas informações. E nós ficamos muito gratos com a presença e contamos com o apoio psíquico para a segunda parte, onde possam manifestar, trazer as informações do porquê sofre, porquê quer sofrer, porque não sabe porque está sofrendo. Então todas essas coisas são arguídas para que seja o total, o produto de todos esses ensinamentos, para que esses irmãos levem para mais distante e para outros também. Então assim agradecemos essa união de todos aqueles que estão nessa faixa superior, como nós que estamos a caminho dessa faixa superior também. Então nós fazemos essa fusão, essa comunhão. Aí sentimos que o nosso ambiente ele fica mais leve, a nossa mente, a nossa roupagem, ela fica mais situada em nós, a nossa mente ela fica mais com aquela condição de gravar, de penetrar para a limpeza psíquica de cada um de nós que aqui vem. Então agradecemos também a segunda parte, esses irmãos que vêm, dar esse suporte, esse apoio àqueles que fora o que está na palavra, nos estudos, está doando. Então nós doamos e recebemos. Agradecemos muito e com essa organização de mentes, de vontade forte, então nós mesmos, que o Cristo falou, aquilo que eu faço, vocês podem fazer igual ou melhor. Então nós temos esse suporte, essa vontade boa e vamos ajudar na fluidificação da água. Essa água se torna uma água leve, porque ela está cheia de vírus positivo para a saúde, principalmente do espírito e o apoio à matéria. Então nós aqui agradecemos o nosso dia a dia, o nosso comportamento aqui na casa na quarta-feira, nas primeiras quarta-feiras, e foi muito importante os estudos dessa que passou, e é isso, nós cada vez mais vamos ministrando esses estudos para a elevação daqueles que se foram, mas precisa saber que primeiro a tocar a esse amor somos nós, os beneficiados. Então assim agradecemos e vamos dar continuidade aos nossos estudos, passando a palavra ao irmão Carlos. Ele, eu ia falar um negócio aqui, para a gente, na hora da prece, não fazer fala, não ter introdução, porque quebra um pouco a sintonia desse intercâmbio com o espiritual. A gente tem que relaxar e se entregar. Que quando a gente faz dissertações anteriores, a gente ainda está no consciente e não se deixa relaxar e entrar em sintonia com o Cristo, porque a gente está muito preso ainda ao conceito. Da matéria? Ao conceito. Será que está vindo coisa certa ou coisa errada? Será que é assim? Será? Eu ainda estou pensando. Então que a gente possa entrar logo em comunicação com o plano espiritual para criar toda uma harmonização e não criar um momento de prescrutação, de estudo, de se conscientizar de tá errado, tá certo, é assim ou é assado. O conceito é antes da prece. Na hora da prece é a prece. Porque senão a gente, além de ficar cansativo, a gente quebra a sintonia desejada para o momento. Apesar que aqui a gente continua o estudo.
mas esse ambiente mais equilibrado não é conseguido por causa desse momento ainda de fazer dissertação. Era melhor, então eu vou fazer primeiro aqui a dissertação do que eu achei o estudo e depois entrar para a prece, porque senão a gente não, de repente, não entra nessa vibração melhor iniciar logo desejada. com a prece. Ou isso. Melhor iniciar com a prece, que aí, né? Então, eu não vou ler o livro dos médios, porque são quatro perguntas, e ele coloca aqui no livro, quem puder ler, que é interessante para perder o medo de espírito, né? Ele coloca aqui que essas batidas podem ser de diversos fatores físicos, de mesa, de animais, de insetos, de uma porção de situações, e a gente entra logo para o lado perturbado, entra logo para o lado assombrado da coisa, e que o que eles podem fazer é barulho, mas eles não podem fazer nada, te influenciar se você der brecha para ouvir o que eles estão falando, e atenção. Então o que ele coloca é mais ou menos isso, para a gente não entrar para esse lado pequeno, né, da obsessão, que começa às vezes até com barulho. E aí ele fala, muitas vezes já veio a entidade aqui, eu sou da capa preta e vermelha. E aí, irmão? Eu não tenho capa. Então, quer dizer, a gente entender a postura, qual é a intenção dele ali? É te desestruturar, te perturbar, te desorganizar, para depois ele, numa segunda parte, você já fragilizado, já medroso, te engolir. Então, é muito legal essas perguntas para a gente... Aí vamos ver aqui a finalização do Miramês, né? Capítulo 28, alusivo ao livro dos médios, segunda parte, capítulo 5, que ali começa o capítulo 5, manifestações naturais. Deixa eu ver se o capítulo 5 é esse título aqui. Manifestação... Não, isso aqui não. Deixa eu ver. Ou ele termina o capítulo 4. Não, o início mesmo do 5, me parece. O 5, capítulo, o início mesmo do 5. Manifestações físicas espontâneas. E qual é o título do 5? Não, é isso mesmo. O outro era Teoria das Manifestações Físicas. E agora a gente está entrando nas manifestações físicas espontâneas. Quase parecido, né? Por isso que ele botou manifestações naturais, né? Manifestações naturais. A mediunidade é canal, como bem sabes, por onde passam as informações espirituais. Licença, cara, você falou aí, a mediunidade é carnal. Canal. É canal. Canal, né? A mediunidade é canal. Como bem sabes, por onde passam as informações espirituais, de modo que a quem recebe e a quem toma conhecimento das revelações, torna-se possível uma vida melhor. Então vou voltar aqui que até eu mesmo agora me perdi. A mediunidade é canal, como sabes bem, por onde passam as informações espirituais, de modo que a quem recebe e quem toma conhecimento das revelações, torna-se possível uma vida melhor. Eu achei meio contraditório, mas vamos dar continuidade. Quando as orientações partem da fonte elevada e quando és espontânea, bem melhor e mais seguro os ditados. Aí sim, aí eu já... Antes não estava da onde é a fonte da informação, qual é a informação, como é que vai me tornar melhor? Então ali ele já diz, ele finaliza ali. Não deve jamais forçar comunicações com os espíritos. Eles sabem o que devem fazer e a hora de induzir as criaturas aos seus deveres ante a sociedade e diante de suas próprias consciências. O médium deve estar preparado para não se furtar aos seus deveres espirituais. O que seria esse roubo? É deixar a cervejinha na hora, a novela na hora, ou qualquer coisa na hora que a gente acha que o prioritário
É a reforma íntima, é vir ao estudo ao centro, lógico. O perfeito é o equilíbrio, não vamos ser radicais. Mas não é qualquer coisa que, para lá, hoje não dá, e a gente não adianta, não é enganar o Carlos, o Valdemir, o grupo, não, o problema é com você. Por que você cria essas ferramentas de dar desculpa? Não precisa dar desculpa. É entender que ali, para eles, é um trabalho sério, para mim é bagunça. E se posicionar, eu quero bagunça ou eu quero um trabalho sério? Eu quero me reformar ou eu quero estar no oba-oba? Olha, eu também faço turma. Se der certo, eu também sou ali daquela turma. Então, põe lá dentro de casa um budinha, um Cristo, uma imagem de um Cristo, põe um Alcorão, joga nas três ali, cerca dos 4 lados para não... No final, eu não quero quem pintou a zebra, eu quero o resto das tintas. Então, a questão é essa, né? O médium deve estar preparado para não se furtar aos seus deveres espirituais, dando assim ambiente para as comunicações sérias, porque a faculdade mediúnica pode entrar em caminhos tortuosos. Se o medianeiro se entrega à leviandade, não é uma pergunta, ele afirma, se o medianeiro se entrega à leviandade, atraímos o que somos. Esta é a lei de justiça. A codificação da doutrina espírita foi uma bênção de Deus, que assiste por intermédio de Jesus para orientar aos médiuns, de maneira a educá-los e instruí-los. Voltando aqui, Carlos, rapidamente. Atraímos o que somos. Atraímos o que somos. Esta é a lei da justiça. É por isso que a gente tem que estar vigilante com o que falamos, né? Começar pelo nosso pensamento, né? Que pensamento está chegando, né? A forma como eu me expresso para as pessoas, eu tenho que ter muito cuidado nisso, né? O que eu coloco, a comunicação, é preciso a gente ter esse cuidado, porque ali está a tua identidade, né? Se tu fala de coisas boas vão surgir. É quando você falou aí, né, de que eu posso, eu quero, crio, eu vou fazer, eu crio. Mas crio o quê? Não adianta ser só, né, na palavra, né? É preciso ser em atitudes, né? Não, e o problema de um grupo é o coletivo. O problema do grupo é redundante, é o coletivo. Uma laranja estraga o saco. Uma laranja quebra a vibração do ambiente. Se a gente está no meio e tem uma laranja podre, ela vai dar uma tendência a cair o padrão e não a elevar. O problema todo é esse. Eu estou no grupo ou não estou no grupo? Eu estou junto? Estou misturado ou não estou misturado? Eu sou da equipe ou não sou da equipe? Porque em cima disso eu posso estar colocando abaixo da média e não ser um fator a colocar acima da média. Então, a gente entender ali as diretrizes do grupo, eu não estou falando da casa espírita, não, é em tudo, é na família, é no trabalho, é em tudo. Qual é a finalidade de eu estar ali? Qual é o resultado daquilo ali? O que eu quero daquilo ali? É o salário no final do mês. Mas para eu ter aquele salário no final do mês tanto tempo, eu tenho que me adequar às diretrizes do grupo ou da empresa. Então eu tenho que saber exatamente qual é a diretriz do grupo, o porquê disso, para eu estar afinizado com o grupo. Porque o coletivo vai ser arrastado pelo que eu quero. Porque eu vou modificar o meu grupo, o meu mundo. Entendeu? Eu modifico o meu mundo. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque o meu mundo eu estou inserindo outros componentes. E de repente a minha derrocada vai ser a derrocada de todo mundo, vai ser um efeito dominó, que também nas ondas explica esse efeito dominó. Né? Então quer dizer, isso tudo a gente tem que entender, porque eu não pego só um problema kármico meu, eu pego do coletivo. E às vezes eu não tenho essa tendência,
mas você somou para você. Você se agrupou ali e afundou aquilo ali, né? E aí estão atrás de você por isso. Estão achando que você é o culpado. Dessa forma, eles atrairão espíritos de porte elevado para a sua educação. O espiritismo corrige os desvios e amplia a conduta moral das criaturas. As organizações espíritas devem estimular os seus frequentadores a ler, meditar e estudar as obras da codificação para que compreendam o ideal dessa filosofia de vida, que é modificar as criaturas, levando-as à luta todos os dias pela sua melhoria espiritual. As reuniões de desenvolvimento da mediunidade podem empenhar-se, devem empenhar-se em linha de trabalho que não forcem a mediunidade. Então, vou voltar aqui que eu perdi o conceito aqui. As reuniões de desenvolvimento da mediunidade devem empenhar-se em linha de trabalho que não forcem a mediunidade. E por quê? Porque, mediunidade é sintonia. Mediunidade é você ter o que você merece. E a moral é elevação de vibração, de frequência vibratória, melhor dizendo. Então, a gente tem que trabalhar a moral para depois vir o reino de Deus ser instalado, como está lá em Mateus 6, né? Então, quer dizer, não adianta a gente entrar nessa obsessão, eu tenho que ver espírito, eu tenho que falar com o espírito, eu tenho que ser uma pessoa melhor. E eu tenho que dar a todos, quer dizer, ser centrado a dar a todos o meu de melhor a todo momento. Então, esse é o objetivo, não da sessão mediúnica, mas da nossa vida. O objetivo sagrado é moralizar os homens. Antes de serem médios de espíritos, é preciso que sejam intermediários do amor, da caridade, do perdão, da honestidade, da fraternidade. Esse é o trabalho, né? Os verdadeiros médios de cura, escreventes e psicofônicos, já nascem com essas qualidades afloradas. Basta educá-las com a leitura e com o trabalho no bem comum. A violência, neste sentido, pode causar distúrbios psíquicos de difícil amparo. Tudo que é violentado entra em desarmonia, como poderia, por exemplo, um especialista em biologia dar-se a projetar, a construir casas sem o devido preparo. Cada um deve estar no lugar onde foi chamado a servir e preparado para tal desempenho. As manifestações espontâneas são as mais reais, sem que violentem as forças espirituais. No entanto, elas devem ser educadas, pois onde não existe educação, há fracasso de ideal. É o nosso dever educar, assim como instruir quem ainda não conhece os preceitos espirituais. Os ruídos e as pancadas que surgem espontaneamente em todos os lugares são avisos, como foi no período da codificação da doutrina dos espíritos. Basta entender essas manifestações para compreendermos as lições que uma dimensão manda para outra, que os espíritos enviam para as almas vestidas de carne. Se existem alguns espíritos brincalhões, não importa, eles devem ser educados, pois por trás deles há outros os observando, no sentido de instruí-los. Nada se perde na vida. Compete aos mais inteligentes servirem de ponte para que passe por ela a luz do verdadeiro entendimento espiritual. As manifestações espontâneas têm variações incontáveis e cabe às criaturas discernir e compreender seus objetivos. Em tempos idos, também aconteciam essas manifestações. No entanto,
A falta de compreensão fazia as pessoas julgarem que provinham de almas penadas, de Satanás ou de gênios do mal. Mas, com a luz da doutrina espírita, o entendimento surgiu e foram estudadas as manifestações inteligentes, sabendo-se, pois, de onde vinham e para que vinham ao encontro dos homens. Anotemos a palavra de Jesus que João registrou. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava. E vós quiseste por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. A doutrina espírita é sua luz, por ser Jesus voltando como consolador e instrutor para a iluminação da humanidade. Ele é o guia espiritual de todos nós, de quem o Espiritismo vem servir de mediador para despertar as almas que ainda permanecem na ignorância. A mediunidade é um dom que acordou na intimidade da vida, mas que precisa de Jesus para não errar o caminho. Que assim seja. Que coisa linda, hein? Terminou tão bonito, né? O encerramento foi reforçando tudo, né? O problema é que o Miramês está dando pinceladas de física. E se a gente não compreender isso, a gente perde o prumo. A gente se desorienta e entra para o lado polarizado, para a extremidade do religioso ou a desistência, né? A perturbação, a obsessão. Então, ele disse aqui que o grupo se esforça em estudar, em ler. Hoje eu quase não leio, eu vejo mais vídeos. Eu trocaria esse religioso aí por místico, né? Místico, né? Porque o religioso é importante, é fundamental. Agora o misticismo é que esculhamba tudo, que implica tudo. Mas o religioso é o comportamental, porque Deus está em tudo, tudo é Deus. E o interessante é a gente não colocar essa divisão, o espiritual e o físico. A gente é espírito num corpo físico, trabalhando experiências comportamentais. E esse é o fundamental. Como é que eu me comporto nessa situação, naquela situação? Como é que eu me comporto? Me comporto com muito dinheiro no bolso. Como é que eu me comporto desempregado e cheio de conta para pagar? Olha aí a loucura de situações adversas, né? Que a gente aqui se perturba e que o legal é não se perturbar. Eu consigo não me perturbar? É esse lado que a gente tem que entender e trabalhar isso, né? Eu ia esperar o Erlei, mas senão ele daqui a pouco demora muito. Deixa eu ver aqui a hora que eu li, eu acho que já até terminou a hora, é isso? Já passou do horário, já. Então vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus e comungar com Ele. Nosso irmão maior, nosso Mestre, nosso guia e modelo, que a vossa paz possa trabalhar o nosso consciencial, organizando, dando base, estruturando, nos dando um suporte para o interrelacionamento com nossos irmãos, no nosso dia a dia, no nosso raio de ação. Que a paz seja a resultante desse momento bem centrado de cada um de nós. O porquê disso, o porquê daquilo, o que é mais importante, o que é menos importante. Mestre, nos dê esses apontamentos para que a gente possa sair da ignorância, que a gente possa sair de faixas vibratórias inferiores por culpa de nós mesmos, que possamos ser
aquele Deus dentro de nós mesmos no dia a dia, centrado, organizado e visualizando o próximo passo, a próxima fala, a próxima atitude. E que a paz seja essa resultante em cima dessa situação bem trabalhosa, mas que será uma realidade dentro de nós. Basta a gente iniciar o processo. Rogamos muitas graças ao Criador. Em nome do Mestre Jesus, estamos aqui abrindo um momento sucinto para o nosso interrelacionamento com nossos irmãos desencarnados. Que assim seja. Obrigada, meu Deus. Obrigada, meu Pai, por hoje, Senhor. O Senhor está nos ofertando, nos dando esse presente dessas mensagens que foi lida hoje aqui nessa casa de oração. Como todas são presentes, cada uma que é lida é como eu sempre falo, a necessidade se faz. E hoje o motivo dessa mensagem foi tão forte, muito forte, meu irmão. Falando, Senhor, das nossas mudanças, das nossas aceitações, lá fora, dentro dos nossos lares, com a nossa própria família. Ninguém aqui é santo, porque se fosse, aqui não estariam. Mas uma certeza se tem. A obrigação de modificar as suas atitudes. É difícil, porque muitas das vezes é um filho, é uma irmã, é um irmão, ou até mesmo pai e mãe. Mas aquele que foi escolhido, cada um de nós somos escolhidos pelo Pai. Para essa caminhada, desse conforto, dessa certeza que vem nos dando, até já adiantando a passagem de cada um de nós. Já é, meus irmãos, uma coisa muito rica, muito especial, que vem trazendo essa certeza de tudo da vida, do presente, do passado, de tudo, daquilo que ainda vai acontecer. Meu Deus, que maravilha! Mas eu torno a falar. O que eu mais fiquei assim, sabe por quê, meus irmãos? Porque todos são muito fracos. Eu mesmo, esse aparelho que está aqui, é muito fraquinho. Às vezes não tem muita tolerância. Tem alguém, ninguém é completo de só felicidade dentro dos lares, como já foi falado. Sempre tem alguma coisa e a necessidade se faz, porque isso já vem os nossos testes para ver até onde vai. E aí é que está a confiança, se tem mesmo, nessa caminhada que faz, nesse aprendizado, se quer mesmo ser desse jeitinho que vem em busca nessa escolinha e outras quanto essa, se quer mesmo ser aprendizes da doutrina espírita de coração, de verdade. Então, meus irmãos, que tem que se entregar, principalmente na tolerância, na paciência, no perdão, meus irmãos. E quando eu já falei, eu estou me entregando a minha palavra. E quando começa pelo um filho, uma filha, a paciência é muito pouca, meus irmãos. Porque a educação não é essa. Porque a caminhada que se faz é com essa vontade de vencer e vencer. Vencer o mal, vencer as coisas negativas. E é muito difícil. Que todo dia vem aquilo para ver, vem o teste.
para ver se de verdade você está cumprindo aquilo que está caminhando para buscar nessa escolinha. Então, meus irmãos, eu só tenho a agradecer mais uma vez por estar hoje aqui. A dificuldade do aparelho agora está um pouquinho complicada devido a esses problemas que sabem, meus irmãos, vocês já sabem. Mas que Deus abençoe essa noite, que fique guardado nas mentes de vocês. Paciência, muita paciência, meus irmãos, e o perdão, para poder alcançar de verdade, para dizer, eu sou espírita, eu sou um aprendiz de verdade do nosso Pai Criador. Jesus teve tanta paciência com todos os filhos, por quê? Que os nossos irmãos aqui na terra não podem ter. Guardem isso, meus irmãos. Comece tudo de dentro dos seus lares. É muito difícil. De repente, o aparelho está aqui falando e chega uma certa hora, vem aquilo para aborrecer e se descontrola. Por tira a paciência, tira a tolerância, tira tudo, mas não tira a fé do pensamento, do coração dos nossos irmãos. Graças a Deus, meus irmãos. Desculpe, Deus interromper um pouquinho, parar um pouquinho o segmento da oportunidade dos nossos irmãos, mas eu tive a necessidade de trazer esse desabafo bem alto, bem claro aqui para todos os nossos irmãos. Eu deixo aqui o meu abraço fraterno para todos vocês. Obrigada, meu Deus, por essa casa me receber. Obrigada por esses mentores, por esses amigos. Somos irmãos. De repente, somos mais irmãos do que os nossos próprios irmãos carnais. É verdade, meus irmãos. Recebam assim um abraço bem grande. Graças a Deus. Fiquem na paz. Ai, Deus, obrigada, meu Pai. Também. Então, nossos irmãos, tudo que tinha que ser dito já foi dito. Ai, ai. E vamos voltar a conscientizar o nosso irmão, ou a botar na nossa consciência, no nosso mental, a imagem do nosso irmão maior e tentar entrar em colóquio com ele. Nosso Cristo de Deus, nosso Messias, que essa paz aqui, misturada com emoções, com sentimentos de renovação, possa ser uma realidade nessa semana que está por vir, que possamos manter o foco não na vida de ninguém, o foco no nosso equilíbrio, o foco na amizade, o foco na fraternidade, o foco no equilíbrio do falar, do pensar, do agir. Que a paz possa ser essa realidade dentro de cada um de nós. Que assim seja. Em nome do Mestre Jesus, está encerrada essa fraternidade entre irmãos.
ela que está doente. É, não conheço. Ela é mais velha